Sejam bem-vindos ao canal de resolução de questões de matemática. Vamos agora efetuar a resolução da questão 8. A questão número 8 diz o seguinte: em um experimento, uma cultura de bactérias tem sua população reduzida pela metade a cada hora, devido à ação de um agente bactericida. O gráfico a seguir mostra o comportamento da cultura ao longo do tempo. Nesse experimento, o número de bactérias em função do tempo pode ser modelado por uma função de que tipo? Que a questão pede apenas para nós determinarmos o tipo de função que descreve este comportamento. No caso, a redução do número de bactérias à medida que o tempo passa, devido à ação de um agente bactericida. Aqui a questão ela não pede para nós construirmos a lei de formação, ela pede apenas para identificarmos o tipo de função. Assim, nós devemos lembrar o seguinte: vamos analisar todos os casos aqui, para poder decidirmos. Analisando aqui o ideal, nós achamos o seguinte, que ele diz que é uma função afim. Se você perceber, uma função afim é uma função da forma y igual a x mais b. E o gráfico desse tipo de função é uma reta. Se você analisar bem aqui, o nosso gráfico aqui não é uma reta. E para gráficos de função afim, nós temos dois casos. Estes casos eles dependem, na verdade, do coeficiente angular, A. Se A for um número positivo, maior que zero, o gráfico ele é crescente. Ou seja, um exemplo aqui, intuitivo, seria esse aqui, para o nosso gráfico. Se o A for um número negativo, o gráfico ele é decrescente, ele tem este comportamento aqui, uma reta decrescente. Já para a função seno, nós temos um comportamento periódico, certo? Um exemplo intuitivo aqui do gráfico da função seno, ou seja, do tipo y igual a seno de x, o gráfico tem este comportamentozinho aqui, Ou seja, nem a alternativa A, nem a alternativa B. Agora vamos analisar a alternativa C. Ele afirma que a função logarítmica é crescente. Aí nós temos que lembrar que a função logarítmica ela é dada da seguinte forma: y igual log de x na base A. Quando este A for um número maior que 1, a função logarítmica ela é crescente. Ela vai ter este comportamentozinho aqui, No caso, quando A for um número entre 0 e 1, o gráfico que nós vamos ter para a função logarítmica, ele vai ter a seguinte característica. Vai ser da seguinte forma. Aqui eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o eixo y. Ou seja, o que não condiz com o nosso exemplo. Então, podemos eliminar a alternativa C. Agora vamos para a alternativa D, a função quadrática. Uma função quadrática é uma função da forma y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Quando eu vou construir o gráfico de uma função quadrática, eu tenho que analisar o comportamento do A. Para o A eu tenho duas situações. Quando o A for maior que zero, o gráfico ele vai ser uma parábola e vai ter a concavidade voltada para cima. Ou seja, uma coisa desse tipo assim, Quando este A for um número menor que zero, eu vou ter um gráfico, uma parábola com concavidade voltada para baixo. Nesses dois casos aqui, a gente está supondo que as duas raízes, ou seja, os dois zeros reais, são positivos. E, por fim, a alternativa D também não é uma resposta válida. Então, a alternativa correta é a alternativa E, uma função exponencial. Para a função exponencial, também nós temos duas situações. Uma função exponencial é a função da forma y igual a elevado a x, em que este A aqui é a nossa base. Para ele também nós temos duas situações. Quando a base for um número maior que 1, o gráfico ele é crescente. O gráfico ele tem esse comportamentozinho aqui, crescente. Quando este A for um número entre 0 e 1, o gráfico de fato ele é decrescente.
o que condiz com a nossa alternativa E, ou seja, o gráfico aqui de fato ele é decrescente.